A fórmula científica da riqueza. Wallace D. Wattles explica: por que pensar de um jeito? Fica rico. Você já se perguntou por que algumas pessoas ficam ricas mesmo sem herança, contatos ou educação formal, enquanto outras, mesmo esforçadas, permanecem pobres por toda a vida? E se eu te dissesse que existe uma fórmula científica testada há mais de um século que pode explicar e prever quem ficará rico e quem não ficará? Wallace D. Wattles, autor de A Ciência para Ficar Rico, não acreditava que a riqueza era fruto do acaso, da sorte ou do talento. Ele acreditava em causa e efeito, em uma equação mental que, quando executada corretamente, obriga o universo a responder com abundância. Em um mundo onde 1% das pessoas detém quase 50% das riquezas, você precisa se perguntar: o que essas pessoas sabem e fazem que você não está fazendo? Prepare-se para mergulhar em uma jornada que vai além da motivação. Este é um mapa completo de como pensar de um certo jeito pode realmente te fazer rico, não espiritualmente, não poeticamente, mas financeiramente. Se isso parece bom demais para ser verdade, este vídeo não é para você. Mas se você está pronto para quebrar paradigmas e reprogramar sua mente com uma fórmula comprovada, continue comigo. Capítulo 1. O homem que morava em uma cidade pobre, mas pensava como rico. Ele morava em uma vila pequena, esquecida pela indústria e desprezada pelos bancos. As ruas eram de terra batida, os vizinhos sobreviviam de biscates, e o futuro parecia uma repetição cinza dos dias que passavam. Sempre iguais, sempre escassos. Mas ele era diferente. Enquanto todos falavam de crise, ele falava de ideias. Enquanto a cidade reclamava dos impostos, ele estudava como o dinheiro circulava. Enquanto os outros esperavam o governo melhorar as coisas, ele mergulhava em livros velhos e pouco populares, buscando leis universais que regem o sucesso. Esse homem se chamava Wallace D. Wattles. E enquanto todos esperavam por uma oportunidade, ele estava criando uma, dentro da própria mente. Wattles não teve uma infância fácil. Ele nasceu em 1860, em uma época em que o mundo ainda acreditava que pobreza era destino e riqueza era privilégio de berço. Mas algo nele se recusava a aceitar isso como verdade absoluta. Ele observava homens comuns se tornarem ricos e outros, mesmo trabalhando mais, continuarem pobres. E foi aí que ele começou a formular sua hipótese. Se existe uma lei para a gravidade e uma lei para os movimentos dos planetas, deve haver também uma lei para gerar riqueza. Mas não bastava ser apenas uma teoria bonita. Wattles queria prova, aplicação, resultado. Foi então que ele começou a testar mentalmente o que mais tarde chamaria de pensar de um certo jeito, uma forma específica de usar o pensamento para alterar a realidade exterior. Ele percebeu que toda vez que se permitia pensar com medo, dúvida ou competição, o mundo à sua volta respondia com escassez. Mas quando mentalizava propósito, certeza e abundância, mesmo sem ter nada material, coisas começavam a acontecer. Cartas inesperadas chegavam, pessoas apareciam, portas se abriam. Isso não era magia, era uma ciência em ação. Ele documentou isso, estudou, refinou. E no ápice da sua experiência, escreveu um livro que mudaria o destino de milhares e que hoje, mais de 100 anos depois, ainda é estudado por coaches, empresários, milionários e buscadores sinceros da prosperidade. A ciência para ficar rico. Mas poucos entendem o verdadeiro poder contido ali, porque não se trata apenas de pensar positivo. Trata-se de pensar cientificamente. E é isso que você vai entender a partir de agora. Capítulo 2. Wallace D. Wattles, o cientista do invisível, que antecipou o século XXI. A maioria das pessoas ouve o nome Wallace D. Wattles e pensa: foi só mais um autor motivacional do passado. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Wattles não era um palestrante motivacional. Ele era um pesquisador da mente humana,
um cientista da realidade invisível, muito antes de existir neurociência popular, física quântica aplicada ou psicologia da abundância. Enquanto o mundo se debatia com teorias econômicas que diziam que os recursos do planeta eram limitados, Wattles defendia que o universo é absolutamente abundante e que cada ser humano tem o poder de se conectar com essa fonte e materializar riqueza através do pensamento. Existe uma substância pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interstícios do universo. Wallace D. Wattles. Essa substância, segundo ele, responde ao pensamento humano. Ou seja, aquilo que você pensa com fé e intenção, nessa substância criativa, se manifesta como forma física na sua realidade. Isso não é uma crença mágica. É o mesmo conceito que, hoje, cientistas chamam de colapso da função de onda na física quântica, quando a observação consciente influencia o comportamento da matéria. Wattles viveu em um tempo em que isso não podia ser testado em laboratório, mas ele testava na vida real. Ele observava padrões, comportamentos, resultados, e notou algo fascinante. Pessoas com o mesmo nível de inteligência e esforço físico, em situações similares, tinham resultados econômicos radicalmente diferentes. E a única variável que explicava isso era o estado mental predominante. As pessoas que pensavam de forma criativa, propositada, positiva e inabalável pareciam atrair oportunidades e riqueza de formas misteriosas. Já as que pensavam de forma reativa, competitiva, negativa ou ansiosa repetiam padrões de escassez. Wattles entendeu: a mente é o verdadeiro mecanismo da criação. O mundo externo apenas reflete o que o mundo interno sustenta com consistência. E é por isso que ele chamou seu livro de A Ciência para Ficar Rico. Porque para ele não era uma inspiração passageira. Era uma fórmula reprodutível, como uma equação matemática que pode ser aplicada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Wattles anteviu o mundo de hoje. Ele previu uma era onde o pensamento criativo, a mentalidade positiva e o autoconhecimento seriam mais valiosos que máquinas, fábricas ou investimentos físicos. O sucesso em qualquer empreendimento depende exclusivamente da sua capacidade de pensar de uma certa maneira. Wallace D. Wattles. Enquanto os homens da sua época competiam por terra, metais e monopólios, Wattles estava cultivando riqueza através do invisível. Ele foi ignorado por décadas, ridicularizado por alguns. Mas hoje, mais de um século depois, suas ideias voltam com força total. Exatamente porque a ciência moderna está começando a provar aquilo que ele já sabia por experiência própria. Você cria sua realidade com aquilo que você pensa, e mais ainda, com a maneira como pensa. E é sobre essa maneira específica, pensar de um certo jeito, que vamos nos aprofundar agora. Capítulo 3. A primeira verdade. A riqueza. É uma ciência exata, não um mistério espiritual. A maioria das pessoas ainda acredita que a riqueza depende de sorte, talento ou intervenção divina. Mas Wallace D. Wattles fez questão de começar seu livro com uma afirmação ousada, quase provocativa para sua época. Ficar rico é uma ciência exata, como a álgebra ou a aritmética. Essa frase, simples à primeira vista, carrega uma revolução silenciosa. Ela coloca fim à ideia de que riqueza é privilégio ou acidente. Ela diz, com todas as letras, que ficar rico é previsível, mensurável, aplicável, desde que você siga certos princípios mentais. Para entender isso, precisamos mudar nossa forma de pensar. Imagine que você está diante de uma semente. Se você plantar essa semente na terra certa, regar com frequência e expor à luz, ela cresce. Você não precisa torcer, pedir sorte ou jejuar para que ela brote. Você apenas precisa aplicar as leis naturais de forma correta.
Wattles dizia que a mente humana funciona do mesmo modo. Quando você planta ideias de riqueza, nutre essas ideias com fé e age em harmonia com elas, o universo começa a responder. Não como um favor, mas como uma lei de causa e efeito. Assim como um corpo afunda na água por ação da gravidade, um pensamento focado, alinhado e consistente atrai as circunstâncias que o manifestam. Essa era a base do raciocínio científico de Wattles. Ele escreveu: "Não é pelo fato de você ser talentoso ou mais inteligente que ficará rico. É porque você faz as coisas de uma certa maneira. E qualquer um pode aprender essa maneira." Aqui entra o ponto-chave. Não basta pensar positivo. Não basta desejar ou sonhar com riqueza. Wattles alertava: pensar de forma aleatória ou intermitente não cria nada. É preciso aprender a pensar de forma dirigida, contínua, com sentimento e clareza. Essa é a tal certa maneira que ele tanto repetia. E quando você pensa assim, segundo ele, você ativa as mesmas leis naturais que regem tudo no universo, inclusive a geração de riqueza. É como mexer nas engrenagens invisíveis da realidade. Você vira uma chave no seu interior e as portas no mundo exterior começam a se abrir. Existe uma maneira lógica de pensar que produz riqueza. E ela funciona da mesma forma para todos, sempre que aplicada com disciplina e fé. Wallace D. Wattles. A riqueza deixa de ser algo místico ou religioso. Ela se torna um processo mental, emocional e comportamental, que pode ser aprendido, praticado e aperfeiçoado, como qualquer habilidade. Mas por que tão poucas pessoas conseguem? Porque essa fórmula exige algo raro: persistência mental e disciplina emocional. A maioria começa pensando de forma correta, mas logo abandona o processo. Quando o resultado não vem rápido, voltam a duvidar. E é justamente essa oscilação que sabota tudo. Wattles dizia que a riqueza responde ao pensamento firme, inabalável e consciente, e não aos pensamentos dispersos de alguém que duvida de si a cada tropeço. Pensar de um certo jeito é uma prática contínua. Interrompê-la é como cortar a corrente de um motor. Tudo para. Wallace D. Wattles. Essa é a primeira grande verdade que precisamos aceitar. Riqueza é ciência, não é dom, não é privilégio e definitivamente não é sorte. É isso que muda tudo. Capítulo 4. Você não está pobre. Por falta de recursos, mas por falta de alinhamento mental. Essa é, sem dúvida, uma das verdades mais duras e libertadoras que Wallace D. Wattles apresenta. A pobreza não é causada pela falta de oportunidades, é causada pela forma errada de pensar. Essa ideia choca, dói, porque fomos treinados desde pequenos a culpar o sistema, o governo, a crise, o desemprego, a falta de educação formal, a injustiça do mundo. E claro, todas essas coisas têm impacto real. Mas Wattles afirma algo ainda mais profundo. Mesmo nas piores condições externas, uma mente alinhada com os princípios da riqueza será conduzida ao sucesso. Isso não é teoria. Isso é observação. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que começaram do nada, da pobreza, da fome, da periferia, e construíram impérios? Essas pessoas não tinham dinheiro, nem contatos, nem diplomas, mas tinham algo que muitos com recursos não tinham: mentalidade correta. Wattles via isso repetidamente e concluiu: os recursos vêm depois do alinhamento interno. Mas o que é esse alinhamento mental de que Wattles fala? É um estado em que pensamento, sentimento e ação estão em harmonia. É quando você pensa em riqueza, sente como se ela já fosse sua e age com confiança, mesmo que o saldo bancário esteja no vermelho. Não é se iludir, é operar na frequência da criação, não da escassez. Ele explica: a substância original do universo, essa inteligência invisível que tudo cria, responde à imagem mental que você projeta nela de forma constante e carregada de emoção.
Se sua imagem mental for de falta, medo ou dúvida, é isso que você atrai. É isso que você cria. Mas se sua imagem for de abundância, realização e progresso, e você a sustenta com fé e ação inspirada, as circunstâncias começam a se moldar para te conduzir exatamente ao que você mentalizou. E isso vale mesmo em meio à crise. Você não precisa esperar a economia melhorar, nem a política mudar, nem o mundo ficar justo. Você só precisa pensar de uma maneira científica e disciplinada. Wallace D. Wattles. O ponto cego da maioria das pessoas. A maioria acredita que precisa ver para crer, mas a fórmula de Wattles exige o contrário: crer para ver. Ele afirma: a mente humana é como uma lente. Ela pode focar na escassez e ampliá-la, ou pode focar na abundância e ampliá-la também. Quando você pensa constantemente em dificuldade, reforça neuralmente esse padrão e seu cérebro começa a perceber apenas o que confirma sua escassez. Mas quando você se obriga a pensar com propósito, confiança e visão, mesmo contra o cenário atual, seu cérebro se reconfigura, seu campo vibracional muda e novas oportunidades começam a surgir. É ciência pura, é neuroplasticidade. Mas Wattles já sabia disso antes mesmo desses nomes existirem. Você não precisa de mais recursos. Você precisa redirecionar sua mente. Não é o que você tem que define sua riqueza. É como você pensa com o que você tem. E quando sua mente estiver corretamente alinhada, os recursos virão. As pessoas certas aparecerão. Os caminhos se abrirão. Wattles resume isso em uma única frase poderosa. Você não está pobre por causa das circunstâncias externas. Você está pobre porque ainda não aprendeu a pensar de um certo jeito. E isso pode ser aprendido. Capítulo 5. Como Wattles chegou à fórmula A Ciência de Pensar de um Jeito que Enriquece. Muitos autores escrevem com base em teorias. Wallace D. Wattles escreveu baseado em experiência viva e em resultados concretos que ele testemunhou e promoveu pessoalmente. Mas você talvez esteja se perguntando, como exatamente Wattles chegou a essa fórmula? De onde veio essa ideia revolucionária de que pensar de um certo jeito cria riqueza? A resposta é simples e poderosa. Ele estudou o sucesso real e fez o que um cientista faz: procurou padrões. O método de Wattles: observar, experimentar, validar. Wattles começou a analisar homens e mulheres que saíram da pobreza e construíram riqueza. Ele buscava os comuns denominadores entre eles. E o que descobriu o deixou intrigado. Essas pessoas não eram as mais brilhantes intelectualmente. Não eram necessariamente as mais educadas. Não eram sempre as mais sortudas. Mas havia algo que todas tinham em comum. Elas pensavam de maneira constante, firme e construtiva. Elas criavam uma imagem mental clara do que queriam, acreditavam nela com todas as forças e agiam com convicção, mesmo antes de ver qualquer resultado. Era como se vivessem no futuro desejado, enquanto o mundo ao redor ainda estava no presente limitado. Wattles anotou isso e aplicou em sua própria vida. Ele começou a treinar sua mente todos os dias para pensar de forma criativa, positiva, direcionada e silenciosamente confiante. Ele combatia os pensamentos negativos com afirmações, substituía a dúvida por visualizações, e quando o medo aparecia, agia mesmo assim, porque a ação é a prova física da fé. O experimento pessoal Wattles não ficou só na teoria. Ele aplicou a fórmula e passou de uma vida de pobreza e limitação para uma vida de conforto, estabilidade e influência. Tudo em questão de poucos anos. E não parou por aí. Ele começou a ensinar o método a outras pessoas: agricultores, operários, viúvas, jovens sem estudo, comerciantes sem capital. E os resultados foram extraordinários. Pessoas comuns começaram a enriquecer. A única coisa que mudou foi a maneira como pensavam, e agiam com base nisso. Wattles ficou convencido. Pensar de um certo jeito é uma fórmula exata, e qualquer pessoa que aplicar com disciplina e fé
obterá resultados. E foi isso que o motivou a escrever seu livro mais famoso. O nascimento da fórmula escrita. Em 1910, Wattles publicou The Science of Getting Rich, um manual prático, direto e revolucionário. Sem metáforas místicas, sem enrolações filosóficas, apenas a fórmula pura. 1. Pense com clareza absoluta no que deseja. 2. Acredite com convicção de que é possível e que já está sendo feito. 3. Haja com fé todos os dias, como se aquilo já fosse inevitável. Essa é a tríade que ele repetia o tempo todo: pensamento criativo, fé inabalável e ação eficiente. Wattles sabia que seria ignorado por muitos, mas ele também sabia que, para quem estivesse pronto, aquele conhecimento mudaria tudo. A ciência da riqueza estava nascendo. Wallace D. Wattles foi um dos primeiros homens do século XX a dizer, com todas as letras: você pode ficar rico, e existe um método científico para isso. Foi assim que a fórmula nasceu, não como uma teoria bonita, mas como um experimento de vida aplicado. E agora, mais de um século depois, você tem acesso a esse mesmo mapa. A pergunta é: você vai apenas admirar o mapa? Ou vai começar a caminhar por ele? Capítulo 6. Pensar de um jeito rico. O que isso realmente significa? A frase mais repetida por Wattles, e a menos compreendida, é: você deve pensar de um certo jeito. Mas afinal, o que é esse jeito certo de pensar? Seria repetir afirmações positivas o dia todo? Fingir otimismo diante da escassez? Negar a realidade? Não. Pensar de um jeito rico não é pensamento ilusório, não é tapar o sol com a peneira, e muito menos fingir que está tudo bem quando não está. É alinhar sua mente com a verdade universal de que há abundância suficiente para todos, e que você tem o direito e o dever de acessar essa abundância. Pensar de um jeito rico é: 1. Pensar com propósito definido. Você sabe exatamente o que quer, com clareza. Não vive em dúvida nem em incerteza. Você tem uma meta mental clara, como uma bússola espiritual. 2. Pensar com fé ativa. Você não apenas acredita que é possível, você age como se fosse inevitável. 3. Pensar sem competição. Você não quer tirar de ninguém. Você quer criar o que deseja, a partir da substância original do universo. Você sai do modo de escassez e entra no modo de criação. 4. Pensar com gratidão. Você agradece antes de receber, porque já sente que o que você quer está sendo trazido até você. Pensar de um jeito rico não é sonhar acordado sem agir, repetir frases positivas sem crença real, agir com medo ou ansiedade, competir, julgar ou desejar o fracasso dos outros. Esperar que alguma coisa aconteça sem que você mude por dentro. A mudança real começa na mente, Wattles diz. Quando você muda sua mente, seu mundo exterior começa, silenciosamente, a se reorganizar. Mas não é uma mudança qualquer. É uma mudança na frequência vibracional dos seus pensamentos. Ele explica que a mente humana está sempre emitindo uma espécie de onda invisível, um padrão energético que se comunica com a substância criativa do universo. Quando essa emissão mental está carregada de desejo puro, fé inabalável e clareza de propósito, o universo responde com circunstâncias, oportunidades e pessoas que colaboram com a realização desse desejo. Um exemplo prático. Imagine duas pessoas em situações financeiras difíceis. A primeira pensa: não tem jeito, eu nunca vou sair dessa, o sistema é cruel, essa pessoa vive em ressentimento, baixa vibração e paralisação. Resultado: mais escassez. A segunda pensa: minha situação atual não define meu destino. Eu sou capaz de mudar. Há riqueza suficiente neste mundo para mim também. Ela começa a estudar, planejar, agir com fé. Resultado: portas começam a se abrir. Qual foi a diferença? O jeito de pensar. Wattles garante: você não precisa lutar.
Precisa apenas pensar e agir de forma criativa, persistente e alinhada com a abundância. Pensar de forma rica é uma prática diária. Não é uma decisão que você toma uma vez. É uma disciplina mental diária. É observar seus pensamentos, corrigir quando cai no medo, reafirmar sua visão todos os dias, agir com integridade mesmo sem resultados imediatos, confiar mesmo quando tudo ainda parece igual. Isso é pensar de um jeito rico. E isso transforma sua mente em um campo fértil para a riqueza verdadeira. Capítulo 7. O maior erro da mente humana: pensar. Como competidor em um mundo abundante. Imagine duas pessoas em uma corrida. Ambas querem vencer. Mas uma acredita que só pode ganhar se a outra perder. Já a segunda acredita que pode vencer porque está focada em melhorar seu próprio desempenho, não em superar ninguém. A primeira está presa no pensamento competitivo. A segunda está operando no pensamento criativo. Wallace D. Wattles afirmava com todas as letras: o maior erro da mente humana é acreditar que só pode ficar rico competindo com os outros. Essa crença é tão enraizada em nossa cultura que a maioria das pessoas nem percebe que pensa assim. Desde a infância, aprendemos a competir por atenção, por notas, por espaço, por oportunidades. Somos ensinados que a vida é uma disputa, que você só sobe se alguém descer. Essa mentalidade, além de tóxica, é altamente limitante. A verdade, o universo não é um jogo de soma zero. Wattles explica: a substância original do universo é infinita, fluida e criativa. Não há escassez real, só há má distribuição mental da abundância. Quando você pensa que precisa tirar de alguém para ter, você entra numa frequência de escassez. Você fecha as portas da criatividade. Seu foco se volta para proteger o pouco, ao invés de criar o novo. E o universo responde: ok, se você acredita que há pouco, será isso que você terá. Por outro lado, quando você pensa como criador, e não como competidor, você se conecta com a fonte inesgotável da vida. Você deixa de tentar vencer os outros e começa a vencer seus próprios limites internos. O pensamento competitivo gera escassez até quando você tem dinheiro. A ironia é que mesmo pessoas com dinheiro continuam pobres por dentro. Vivem com medo de perder. Vivem comparando. Vivem desconfiando de tudo e de todos. Wattles dizia: riqueza verdadeira não é apenas ter, é ter com consciência criativa e mentalidade de expansão. É por isso que muitos milionários vivem estressados e infelizes, porque suas mentes estão presas ao medo da perda e não à alegria da criação. Como identificar se você ainda está no pensamento competitivo? Você sente inveja do sucesso alheio. Você acha que o mercado está saturado. Você acredita que não há espaço para todos. Você pensa que precisa ser melhor do que alguém para ter valor. Você acredita que a vitória dos outros diminui as suas chances. Esses pensamentos são sinais de que você ainda não acessou o campo criativo. Pensar como criador é libertador. Wattles propõe um salto de consciência. Ao invés de competir, comece a criar. Crie valor. Crie ideias. Crie soluções. Crie caminhos onde ninguém vê. Crie uma nova história para a sua vida. Quando você pensa assim, ninguém mais é seu concorrente. Os outros se tornam inspiração, parceiros, colaboradores, reflexos. E isso ativa em você a verdadeira mentalidade da riqueza. Uma mente que cresce, expande, coopera e transborda. Capítulo 8. A mente criativa versus a mente competitiva. A escolha que define sua riqueza. Wattles nos ensina que há apenas dois modos de operar mentalmente no mundo. 1. A mente competitiva, que vive com medo, ressentimento e escassez. 2. A mente criativa, que vive com propósito, expansão e confiança. Essa escolha parece simples, mas é a mais difícil de todas, porque a sociedade inteira nos empurra, quase que de forma automática, para o modo competitivo. Desde crianças, somos ensinados a ganhar do outro, a provar que somos melhores, a conquistar nosso espaço,
como se ele fosse limitado. Mas Wallace D. Wattles rompe com tudo isso. Você nunca ficará realmente rico enquanto permanecer na mente competitiva. A mente competitiva enxerga o mundo assim. Se ele conseguiu, eu perdi. Não tem espaço para todos. O dinheiro está nas mãos erradas. Os ricos são espertos e os pobres são vítimas. Se eu quiser subir, alguém terá que descer. Essa mente vive na defensiva. Está sempre vigiando, comparando, julgando. Ela vê a vida como um jogo de sobrevivência e não como um campo de criação. Resultado? Mesmo quando conquista algo, vive com medo de perder. Mesmo quando avança, sente culpa, inveja, pressão. Já a mente criativa enxerga o mundo assim. Se alguém conseguiu, isso é prova de que eu também posso. O universo é abundante. A riqueza que desejo já existe em forma invisível e está vindo até mim. Eu crio o que preciso, sem precisar tirar de ninguém. Ao criar valor real, eu atraio valor real. Essa mente vive no presente. É focada, leve, confiante. Ela sabe que tudo aquilo que deseja já existe em forma potencial e que seu papel é apenas alinhamento mental e ação inspirada. A diferença entre as duas: característica, mente competitiva, mente criativa, base emocional, medo, comparação, escassez, confiança, propósito, abundância, foco, ganhar dos outros, criar algo novo, reação ao sucesso alheio, inveja ou ressentimento, inspiração e reconhecimento, relação com o dinheiro, ansiedade e acúmulo, circulação e gratidão, postura diante da vida, defesa, criação. Wattles ensina que o ponto de virada vem com uma decisão. Decida, de forma firme e definitiva, que você vai operar somente com a mente criativa. Isso pode parecer simples, mas exige vigilância mental diária. A cada pensamento de comparação, você deve se lembrar: eu não preciso competir, eu posso criar. A cada notícia negativa, você se recorda: nada externo pode impedir meu alinhamento com a fonte criativa. E a cada pequena vitória de alguém ao seu redor, você celebra. Isso é prova viva de que a prosperidade está viva e se expandindo. Eu sou parte disso. A prosperidade só flui onde há criatividade. Wattles diz que a substância original do universo responde à mente criativa, não à mente competitiva, porque a mente criativa vibra em expansão. Ela se conecta ao campo da possibilidade, ao fluxo da abundância, à ordem natural da vida. É por isso que você vê pessoas com ideias simples, mas uma mente alinhada, criando negócios de sucesso, relacionamentos saudáveis, projetos prósperos, enquanto outras, com mais recursos e inteligência, se sabotam, porque operam com medo, competição, dúvida. E agora a grande pergunta: qual das duas mentes está operando em você hoje? Qual delas está ditando suas decisões, seus sentimentos, sua postura diante da vida? Wattles afirma: ao fazer a transição completa para o pensamento criativo, a riqueza se torna uma consequência inevitável. Capítulo 9. Você não atrai o que quer. Você atrai o que é mentalmente. Essa é, talvez, a afirmação mais desconcertante e reveladora de toda a filosofia de Wallace D. Wattles. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. Vamos refletir por um momento. Se querer fosse suficiente, todo mundo já seria rico, saudável e feliz. Todo mundo quer isso. Mas poucos conseguem. Por quê? Porque o universo não responde ao desejo isolado. Ele responde ao estado vibracional interno. Ele responde à qualidade do seu pensamento, da sua emoção e da sua identidade mais profunda. O seu ser mental é a sua verdadeira frequência. Wattles dizia que a substância original, essa inteligência invisível que tudo cria, lê a sua mente como um transmissor. Quando você diz que quer prosperar, mas sente medo todos os dias. Quando você sonha em enriquecer, mas vive reclamando do dinheiro. Quando você escreve metas grandiosas, mas age como se estivesse condenado.
O que você está realmente comunicando ao universo não é o seu desejo que cria. É o seu estado interior predominante. Você pode escrever 1000 vezes, quero prosperar. Mas se você for internamente uma pessoa que teme, duvida, inveja ou se sabota, então é isso que o universo continuará respondendo. Wattles explica assim: a riqueza não vem para aqueles que meramente desejam. Ela vem para aqueles que alinham seu pensamento com a riqueza até que se tornem um com ela. Não é sobre pedir, é sobre se tornar. Você deve se tornar, mental e emocionalmente, uma pessoa rica, antes que qualquer centavo apareça. Exemplo prático. Imagine 2 pessoas. Pessoa A quer ser rica, mas pensa todos os dias: isso é difícil. As coisas não dão certo para mim. Não sou bom o bastante. Essa pessoa tem desejo, mas não tem identidade de riqueza. Resultado? Nada muda. Pessoa B também não tem dinheiro, mas pensa com confiança, age com coragem, estuda com disciplina, agradece como se já tivesse prosperidade. Ela é rica por dentro. Resultado? O mundo começa a se adaptar a essa identidade vibracional. Wattles enfatiza: a substância pensante molda as coisas conforme a imagem mental que você sustenta com fé. E essa imagem mental não é o que você deseja de vez em quando. É o que você emite de forma consistente. O grande erro: querer riqueza com mentalidade de escassez. Você quer liberdade, mas vive repetindo que precisa trabalhar até morrer. Você quer abundância, mas se culpa por gastar com coisas simples. Você quer crescer, mas sente raiva de quem já chegou lá. Isso é querer uma coisa e ser outra. O universo lê o que você é. Como mudar isso? Wattles ensina um processo simples e profundo. 1. Crie uma imagem mental nítida da vida que deseja. 2. Sinta essa imagem todos os dias como se já fosse real. 3. Haja, fale e pense como essa versão sua que já conquistou isso. 4. Evite qualquer pensamento que contradiga essa realidade. 5. Agradeça diariamente como se já estivesse vivendo essa abundância. Quando isso se torna um hábito, você começa a vibrar diferente. E o universo responde não ao seu querer, mas ao seu ser. Você é a causa, não a vítima. Wattles nos lembra que a vida não acontece de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora. Você é o Criador. Seu mundo exterior é reflexo fiel do que você é mentalmente. Wallace D. Wattles. Portanto, mude o que você é, e o que você tem começará a mudar. Agora que você entendeu que o universo responde ao que você é e não ao que você quer, vamos mergulhar em como Wattles treinava sua mente todos os dias para se manter alinhado com a substância original da riqueza. Capítulo 10. Como Wattles treinava a mente. Para pensar na substância original da riqueza. Wallace D. Wattles não acreditava em sorte, tampouco em fórmulas mágicas. Ele acreditava em disciplina mental diária. A mente, segundo ele, era como um músculo. Ou você a treina para a riqueza, ou ela se adapta à escassez. Ele afirmava que todo pensamento é uma forma de criação. E por isso, cada pensamento conta. Nada é neutro. Cada instante em que sua mente vagueia pelo medo, dúvida ou ressentimento, é como se você estivesse enviando um pedido invertido à substância criativa do universo. Por isso, Wattles desenvolveu uma rotina poderosa, quase como um ritual silencioso, para manter sua mente alinhada com a fonte original da riqueza. 1. Ele começava o dia com clareza de intenção. O pensamento claro, mantido com fé e propósito, é a ferramenta mais poderosa do mundo. Wallace D. Wattles. Todas as manhãs, Wattles revisava mentalmente a imagem do que desejava criar. Ele não apenas desejava, ele via com nitidez, como se já estivesse vivendo aquilo. Essa prática de visualizar com emoção fazia sua mente entrar em estado de certeza e não de espera.
E isso era fundamental, porque a substância original responde não ao desejo fraco, mas à convicção vibracional. 2. Ele evitava pensamentos negativos como quem evita veneno. Wattles era rigoroso. Qualquer pensamento de dúvida, inveja, medo ou crítica é um ataque direto ao seu processo de criação. Sempre que pensamentos negativos surgiam, o que acontece com todos nós, ele não lutava contra eles. Ele os substituía. Imediatamente, ele direcionava a mente para algo positivo. Uma visualização de sucesso, uma memória de progresso, uma afirmação de gratidão. Para ele, isso não era romantismo, era higiene mental. Do mesmo jeito que você escova os dentes todo dia, ele acreditava que você precisa limpar sua mente diariamente. 3. Ele praticava gratidão em tempo real. Gratidão para Wattles não era um sentimento passivo. Era uma ferramenta ativa de transformação. Sempre que sentia escassez, mesmo em momentos difíceis, ele parava e dizia: "Sou grato porque o que eu desejo já está vindo até mim. Mesmo que eu ainda não o veja, ele já está em movimento." Ele afirmava que a gratidão coloca sua mente em harmonia com a fonte da abundância. E essa harmonia faz com que o fluxo da criação acelere. 4. Ele agia com eficiência no presente. Outro ponto crucial. Wattles jamais ficava apenas no plano mental. Ele dizia: "Pensar de um certo jeito exige agir de um certo jeito. E isso significa fazer tudo o que você puder, hoje, da melhor maneira possível. Não importa se era um trabalho pequeno ou uma tarefa rotineira. Cada ação era feita com excelência, com consciência, com presença, porque a ação bem feita é o selo físico do pensamento criativo. É a prova de que você está alinhado, e o universo recompensa quem age com eficiência no agora." 5. Ele blindava sua mente contra distrações. Em uma época sem redes sociais, Wattles já sabia do perigo da distração mental. Ele evitava conversas inúteis, notícias negativas e ambientes carregados de reclamação. Não porque era arrogante, mas porque sabia que a mente é influenciada pelo ambiente. Por isso, cercava-se de leitura construtiva, silêncio intencional e diálogo com pessoas que também estavam em crescimento. Essa blindagem emocional mantinha sua frequência alta e sua mente estável, mesmo nos dias difíceis. Resultado: sua realidade começou a responder. Wattles não apenas escreveu a ciência para ficar rico. Ele viveu sua ciência. Saiu da escassez para uma vida digna, estável e próspera. E ensinou isso a centenas de pessoas comuns que repetiram os mesmos resultados, porque a fórmula era clara. Pense com clareza, sinta com fé, haja com eficiência, agradeça com antecipação, mantenha-se firme. Simples? Sim. Fácil? Não. Poderoso? Absolutamente. Agora que você entende como Wattles cultivava diariamente sua mente para manter-se conectado à fonte da riqueza, é hora de aprender como aplicar essa fórmula na prática, passo a passo, em sua própria vida. Capítulo 11. A fórmula. Pensamento constante. Propósito definido. Fé inabalável. Wallace D. Wattles não escreveu um tratado vago sobre esperança. Ele escreveu um manual prático de transformação pessoal e financeira. E neste manual, ele apresenta uma equação poderosa, que funciona como uma fórmula científica de criação de riqueza. Pensamento constante. Propósito definido. Fé inabalável. Riqueza material manifesta. Essa é a espinha dorsal de toda a sua filosofia. Se qualquer uma dessas três partes faltar ou for fraca, o resultado desmorona. Mas quando todas estão presentes, a mente se torna uma força criadora irreversível. Vamos explorar cada um desses três pilares. 1. Pensamento constante. A mente humana, por padrão, é dispersa. Ela se perde em distrações, ansiedade, comparação, lembranças negativas. Por isso, Wattles afirma que o primeiro dever de quem deseja enriquecer é disciplinar o pensamento.
Você precisa manter na mente, todos os dias, uma imagem clara daquilo que deseja criar. Não como um sonho distante, mas como uma realidade em formação. Você deve fixar sua atenção naquilo que deseja com tal firmeza que sua mente se torne impermeável à dúvida. Wattles. Pensar com constância é diferente de pensar com frequência. Frequência é pensar de vez em quando. Constância é pensar como estilo de vida. É ter uma visão que nunca sai do radar. É carregar a sua meta no fundo da mente enquanto trabalha, dirige, estuda, vive. A repetição mental cria foco, magnetismo, alinhamento. E o universo responde a isso com sincronicidades, ideias, encontros e oportunidades que parecem coincidência, mas são consequência. 2. Propósito. Definido. Wattles é categórico. Você deve saber exatamente o que quer, nada menos. A maioria das pessoas não sabe. Elas dizem, quero ser feliz, quero melhorar de vida, quero mais dinheiro. Mas isso é vago demais para a substância criativa responder. O universo não reage a generalidades. Ele responde a intenções nítidas, carregadas de emoção e convicção. Propósito definido é clareza de destino. É você poder dizer sem hesitar, quero morar em tal lugar, quero ganhar X por mês com tal atividade, quero trabalhar com isso, impactar essas pessoas, viver dessa forma. Quanto mais específico, mais poderoso. E quanto mais conectado ao seu coração, não ao ego ou à comparação, mais magnético se torna. Propósito definido é a bússola do Criador. Sem ele, sua mente vira um barco à deriva. 3. Fé inabalável. Esse é o combustível invisível de tudo. Wattles diz que fé não é emoção. Fé é a convicção de que aquilo que você quer já foi concedido, mesmo que ainda não o veja. Não é torcer. É agir como quem já recebeu. Você deve agir no presente como alguém que tem certeza do futuro. Wattles. E essa fé deve ser sustentada em silêncio. Não precisa convencer ninguém. Você apenas mantém sua postura, sua vibração, sua ação. A fé inabalável é o que sustenta a mente nos dias difíceis. É o que impede você de voltar ao padrão antigo quando os resultados ainda não aparecem, quando os três se unem. Quando você pensa com constância, sabe exatamente o que quer e age com fé. O mundo começa a reagir. Sua criatividade aumenta. Suas decisões se tornam mais assertivas. Você atrai pessoas na mesma vibração. As oportunidades começam a aparecer. O dinheiro começa a circular de forma diferente, e tudo isso sem mágica, sem golpes, sem se destruir para dar certo. A fórmula funciona porque ela alinha você com a ordem criativa do universo. Um lembrete final deste capítulo. Você não deve pensar no que quer só quando estiver motivado. Você deve pensar nisso como quem respira, continuamente. Esse é o segredo. Pensamento constante. Propósito claro, fé inabalável. Essa é a base. Capítulo 12. A substância amorfia. Como suas ideias se convertem em coisas no mundo real. Wallace D. Wattles afirmava com convicção: existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas. Ele a chamava de substância amorfia, porque ela não tem forma, mas dá forma a tudo. Essa substância é como um oceano invisível que permeia e penetra tudo. Ela está em você, em mim, no ar, nas ideias, nos sonhos e nas paredes que nos cercam. E o mais extraordinário é que essa substância responde ao pensamento. O pensamento é o molde, a substância é o barro. Quando você mantém uma imagem mental nítida, com sentimento verdadeiro e convicção silenciosa, essa imagem é projetada sobre a substância amorfia, como se fosse um molde invisível. E essa substância começa imediatamente a se organizar para criar a coisa pensada no mundo físico. Não é magia, é ciência da mente. Assim como o som vibra e forma padrões na areia, assim como os campos magnéticos moldam partículas, seu pensamento vibracional molda a substância do universo.
Como isso funciona na prática? Imagine que você sustenta com constância a ideia de abrir seu próprio negócio. Você visualiza todos os dias o ambiente, os clientes, o dinheiro entrando, a sensação de sucesso. Você não apenas deseja, você sente como se já estivesse vivendo isso. Com o tempo, o universo começa a se mover. Uma conversa casual vira uma conexão-chave. Uma ideia simples surge enquanto você toma banho. Um vídeo aparece com exatamente a dica que faltava. Um convite inesperado revela uma oportunidade. E o que antes era só pensamento, começa a ganhar corpo. Esse é o poder da substância amorfia. Ela se molda à imagem mental sustentada com fé. Mas aqui está o ponto crítico. A substância só responde a pensamentos sustentados com sentimento e ação. Pensar hoje e duvidar amanhã quebra o processo. É como começar a construir uma ponte e destruí-la antes de atravessar. Wattles ensina: a substância não responde a pensamentos intermitentes. Ela responde ao pensamento firme, persistente e carregado de fé. Então, o que você precisa fazer? 1. Criar uma imagem mental clara daquilo que deseja. 2. Sentir essa imagem como real todos os dias. 3. Acreditar que a substância já está se reorganizando para trazer isso até você. 4. Agir como se essa realidade já estivesse em construção. A partir daí, o invisível começa a se tornar visível. A ideia vira coisa. O sonho vira fato. Um exemplo poderoso. Pense em Thomas Edison. Ele visualizou a lâmpada muito antes de conseguir fazê-la acender. A ideia foi mantida com convicção por anos, enquanto todos diziam que era impossível. Mas Edison operava com pensamento criativo, fé inabalável, ação persistente. Resultado? Ele moldou a substância amorfia e trouxe à luz uma invenção que mudaria o mundo. Isso é o que Wattles chama de ciência para ficar rico. Porque o mesmo princípio que cria uma lâmpada pode criar riqueza, negócios, saúde, liberdade. A substância é neutra. Ela apenas responde à sua vibração dominante. Conclusão deste capítulo. Você está constantemente moldando a substância amorfia. A única pergunta é: você está moldando com consciência ou por acidente? Porque você vai criar de qualquer forma. A diferença está em o que você está projetando nela. Agora que entendemos como o pensamento molda a realidade através da substância original, vamos entender por que Wattles era tão insistente em nos ensinar a pensar de uma certa maneira, todos os dias, sem falhar. Capítulo 13. Por que Wattles insistia em pensar de uma certa maneira? Todos os dias. Poucos conceitos foram tão repetidos por Wallace D. Wattles quanto este. Você deve pensar de uma certa maneira, e ele era ainda mais específico. Você deve pensar de uma certa maneira todos os dias. Mas por quê? Porque Wattles compreendia algo que hoje a ciência começa a provar. A mente humana não cria com pensamentos aleatórios. Ela cria com repetição intencional. A riqueza não é fruto de um desejo momentâneo, mas de uma frequência mental dominante, e essa frequência só se estabelece com treino mental diário. Repetição é o que molda a realidade. Wattles acreditava que pensar, de vez em quando, em algo grandioso, não tem força suficiente para penetrar a substância amorfa. Por quê? Porque o pensamento intermitente se desfaz no campo vibracional. Ele é bloqueado por dúvidas, distrações, ansiedade, medo e ruídos externos. Por isso ele afirmava: você deve persistir na imagem mental daquilo que deseja, até que ela se torne parte de você. Um estado interior permanente. Esse estado mental contínuo é o que magnetiza circunstâncias, atrai pessoas, ativa ideias e move a substância original. Pensar de uma certa maneira é ter clareza absoluta do que se quer. Manter essa imagem viva todos os dias, sem exceção. Sustentar emoção positiva junto ao pensamento.
Combinar tudo isso com ações práticas no agora. É como treinar um músculo mental. Cada dia que você pensa da maneira correta, sua força criadora aumenta. Cada dia que você pensa de forma errada ou duvidosa, essa força diminui. Por que todos os dias? Porque sua mente é atacada todos os dias. Notícias negativas, problemas urgentes, vozes de amigos e parentes que vivem na escassez, comparações sociais, medos inconscientes. Wattles sabia disso. Por isso ele dizia que o maior investimento de tempo que alguém pode fazer é sustentar, dia após dia, o tipo de pensamento que cria prosperidade. Mesmo que você pense por apenas 15 minutos ao dia, mas pense de forma correta, com fé, emoção e propósito, você fará mais progresso do que milhares que trabalham sem direção. Wallace D. Wattles. O perigo da oscilação mental. Wattles alertava. Pensar corretamente por 2 dias e depois cair em dúvida no terceiro anula o processo. Ele comparava a mente a uma engrenagem criativa. Cada dia de pensamento correto é uma volta a mais nessa engrenagem. Mas se você interrompe, duvida, desiste. A engrenagem trava. E você volta ao ponto zero. Por isso a consistência é mais importante que intensidade. O que ele fazia na prática? Mentalização diária daquilo que desejava. Gratidão antecipada, mesmo antes de ver o resultado. Evitar qualquer conversa ou conteúdo que contradissesse sua visão. Ações práticas, mesmo pequenas, com a certeza de que faziam parte do caminho. Isso criava em Wattles uma espécie de campo magnético pessoal. As pessoas o viam como alguém que tinha sorte, quando, na verdade, ele apenas pensava de uma certa maneira. Todos os dias. Você já está pensando de um jeito? A pergunta é: de qual maneira? Todos nós já pensamos diariamente. A diferença entre os que criam riqueza e os que permanecem na estagnação está na qualidade e frequência desses pensamentos. Por isso, Wattles ensinava com tanto vigor. A única coisa que você realmente precisa dominar é sua forma de pensar. É isso que transforma vidas. É isso que transforma você. Capítulo 14. A verdadeira oração da riqueza. Sentir que já possui. Aquilo que deseja. Muita gente pensa que oração é um ato religioso. Para Wattles, oração é uma ciência vibracional. E a mais poderosa de todas é aquela que não pede, mas sente. A única oração eficaz é aquela em que você sente como se já tivesse recebido. Wallace D. Wattles. Ele não falava de rezas, nem de rituais. Ele falava da frequência emocional com que você se conecta ao que deseja. Para ele, o verdadeiro poder não está em pedir, mas em assumir internamente que já é seu. Wattles ensina: pare de implorar, comece a sentir. Imagine que você quer muito conquistar algo, uma casa, um negócio, uma vida plena. Você pede, visualiza, afirma, mas continua duvidando, continua esperando, ver para crer. Continua com medo de que não aconteça. Esse não é um estado criador, é um estado de ansiedade. O que o universo responde a isso? Você está na frequência do medo, logo vai receber mais escassez. Mas se você muda a abordagem e começa a sentir como se aquilo já fosse seu, então sua mente, seu corpo, sua vibração inteira se alinham com a abundância. E a substância criativa responde com movimento. O pensamento cria a imagem. O sentimento molda a energia. Você pode imaginar uma casa nova, mas se você sentir desânimo, dúvida, indignidade, o pensamento não vai se manifestar. Agora, se você imagina essa casa e ao mesmo tempo sente alegria, gratidão, certeza, como se já morasse nela, o universo lê isso como: esse ser já vibra com a realidade desejada. Vamos materializá-la. O sentimento é o catalisador. Wattles dizia que o sentimento de posse antecipada é o elo entre o invisível e o visível. É o que transforma uma imagem mental em campo magnético.
É o que ativa sua mente criativa, sua confiança e sua capacidade de agir com intuição e coragem. Você deve viver no sentimento daquilo que deseja, até que o mundo físico se curve à sua vibração. Wattles. Como aplicar isso na prática? 1. Visualize o que deseja com riqueza de detalhes. Exemplo: você em sua nova casa, com o cheiro da madeira, a luz entrando pela janela, sua família sorrindo. 2. Traga o sentimento para dentro de você. Sinta gratidão como se já tivesse. Sinta segurança, paz, entusiasmo. 3. Respire nesse estado. Fique ali por alguns minutos. Não se apresse. Esse é o momento mais sagrado do dia. 4. Volte ao mundo real com a certeza de que isso já está a caminho e haja como quem tem fé, e não dúvida. O que anula a oração vibracional? Pensar positivo, mas sentir medo. Visualizar com pressa, só para cumprir a tarefa. Dizer que acredita, mas reclamar o dia inteiro. Acreditar hoje e desistir amanhã. Tudo isso rompe o campo de criação. Por isso Wattles insistia. O mais importante não é o que você deseja, mas o que você sente como verdade agora. A verdadeira oração é um estado de ser. Você não ora uma vez. Você vive em oração. Você anda, fala, escolhe, age como quem já tem. E essa vibração é irresistível para a substância original. Wattles dizia que, nesse estado, tudo conspira a seu favor. Porque você se tornou um ímã humano de riqueza. Agora que você entendeu o papel do sentimento como energia criadora, vamos falar de como a riqueza, mesmo sendo mental, precisa fluir através de atitudes práticas no Capítulo 15. A riqueza vem de cima, mas flui através de atitudes no aqui e agora. Você pode pensar, sentir e visualizar com perfeição, mas se não agir, nada acontece. Wattles foi extremamente claro. A substância original responde ao pensamento, mas só entrega resultados através da ação. Em outras palavras, você cria com a mente, mas recebe com as mãos. A riqueza é espiritual na origem, sim, mas é material na manifestação. E essa manifestação precisa de canais, precisa de movimento. A ponte entre o invisível e o visível é a ação. Imagine que sua mente é como um arquiteto. Ela projeta uma ponte maravilhosa que liga sua vida atual à vida que você deseja. Mas se ninguém colocar tijolos, a ponte nunca será construída. Pensamento é projeto. Sentimento é energia. Ação é estrutura. Sem ação, você se torna um sonhador impotente. Com ação inspirada, você se torna um co-criador da sua realidade. O que é a ação inspirada para Wattles? Não é sobre fazer mais. Não é sobre se matar de trabalhar. Você não precisa fazer trabalhos extraordinários, mas deve fazer com excelência tudo o que estiver ao seu alcance hoje. Wallace D. Wattles. Agir com excelência no presente. Ele chamava isso de ação eficiente. Fazer o que pode, com o que tem, onde está, com foco, intenção e confiança. Mesmo que pareça pequeno. Um exemplo prático. Você deseja abrir um negócio. Hoje ainda não tem capital, mas pode estudar o mercado, fazer contatos, criar um plano, organizar suas finanças, trabalhar sua comunicação, criar conteúdos, servir alguém gratuitamente para aprender. Tudo isso é ação inspirada, e é isso que cria momentum criativo. A ação alimenta o campo da criação. Wattles dizia que toda ação feita com fé emite uma vibração de confirmação. É como se você dissesse para o universo: eu acredito tanto no que desejo que já estou me movendo como se fosse real. E o universo responde: essa pessoa está em alinhamento. Vamos acelerar a manifestação. O erro mais comum: esperar o cenário ideal. Muita gente pensa: quando eu tiver tempo, dinheiro ou apoio, eu começo. Wattles desmonta esse pensamento. O universo só responde ao que você faz com o que tem agora. Esperar é desconfiar.
Não existe tempo perfeito. Existe decisão corajosa. E essa decisão se revela nas atitudes que você toma hoje, não amanhã. A regra de ouro de Wattles. Faça o melhor que puder, no lugar onde estiver, com os recursos que tem, e o próximo passo aparecerá. Essa filosofia transforma até os atos mais simples, como escrever um e-mail, atender um cliente, estudar um livro, em partes do processo criativo da riqueza. Conclusão do capítulo. A riqueza vem da mente, mas ela se move pelas mãos. Pensar é o começo. Sentir é o combustível. Agir é a chave que abre as portas. Você não precisa saber todo o caminho. Precisa apenas começar a andar, com fé, disciplina e ação eficiente. A cada passo, a próxima oportunidade aparece. E assim, o invisível se transforma em visível. Agora que você entendeu a fórmula completa, pensamento plus, sentimento plus, ação, vamos entrar na próxima parte da jornada. Por que tantas pessoas falham mesmo conhecendo esses princípios? Capítulo 16. O ciclo da escassez. Como pensar errado. Cancela toda a sua energia criativa. Wallace D. Wattles nunca deixou dúvidas. Pensar de forma errada não apenas paralisa sua criação, ele desfaz o progresso já feito. Isso significa que você pode estar visualizando, desejando, até agindo. Mas se estiver preso a certos padrões mentais nocivos, você entra em um ciclo de escassez invisível e muitas vezes nem percebe. O que é esse pensar errado? É qualquer forma de pensamento que contraria as leis da criação. E essas formas são mais comuns do que você imagina. Pensar com medo. E se não der certo? Pensar com dúvida. Será que isso funciona mesmo? Pensar com comparação. Por que os outros conseguem e eu não? Pensar com ressentimento. Os ricos são todos desonestos. Pensar com culpa. Será que eu mereço tudo isso? Pensar com pressa. Por que ainda não aconteceu? Todas essas vibrações, mesmo que rápidas ou internas demais, interrompem o fluxo de criação. Como o ciclo da escassez se forma? 1. Você começa animado, visualizando, acreditando. 2. Os primeiros obstáculos surgem. 3. A dúvida começa a rondar. 4. Você esfria, para de visualizar com emoção. 5. Começa a reclamar, comparar ou desacreditar. 6. A vibração muda. 7. O progresso desacelera. 8. Você conclui que nada funciona. 9. Retorna à estagnação mental. 10. E o ciclo recomeça. Wattles chamava isso de colapso de criação. Quando você se desvia do pensamento correto, a substância criativa deixa de moldar o que você deseja e começa a reproduzir o que você teme. Você atrai o que pensa com emoção, para o bem ou para o mal. O universo não tem senso de moralidade. Ele não julga se o seu pensamento é bom ou ruim. Ele responde à frequência dominante. Se sua mente está fixada na dúvida, no medo, na escassez, mesmo que você diga que quer prosperar, sua vibração está alinhada com a falta, não com a abundância. E isso é o que será manifestado. Como sair desse ciclo? Wattles ensinava um caminho simples e direto. 1. Observe seus pensamentos com honestidade. Pergunte-se: isso está alinhado com a minha visão de riqueza? Ou está sabotando ela? 2. Corrija imediatamente. Substitua o pensamento negativo por um pensamento de poder. Isso está acontecendo. O universo está se reorganizando a meu favor. Tudo contribui para o meu crescimento. 3. Volte à sua imagem mental. Visualize, sinta e agradeça novamente, como se tivesse reiniciado o motor. 4. Haja com confiança. Mesmo um pequeno ato com fé, restaura sua vibração. A mente não é o problema. É o piloto distraído. Sua mente tem poder criador. O que sabota você não é a mente em si. É permitir que ela funcione no modo automático da escassez. Por isso, Wattles dizia: pensar certo é uma escolha consciente, e você deve fazer essa escolha todas as vezes que for desafiado. Conclusão: você não é vítima da escassez.
Você está, temporariamente, pensando como alguém que é. E isso pode mudar agora. Capítulo 17. O que acontece quando você pensa? Certo. Mas age como pobre. Você já conheceu alguém que fala como rico, se veste com confiança, publica frases de impacto nas redes sociais, mas vive tomando decisões baseadas no medo da escassez? Essa é a dissonância vibracional que o Wattles mais alertava. Não basta pensar de um certo jeito. Você precisa agir em coerência total com esse pensamento. Pensar grande e agir pequeno, por medo, é uma das formas mais perigosas de sabotagem. Por quê? Porque o universo não responde apenas ao que você pensa. Ele responde ao que você vibra em ação. A armadilha da ação pobre. Veja alguns exemplos comuns. Você diz que está criando riqueza, mas economiza em tudo por pânico, e não por sabedoria. Você diz que acredita na abundância, mas recusa oportunidades por medo de fracassar. Você afirma estar mentalizado, mas quando surge algo novo, diz: isso não é para mim. Você tem visão de liberdade, mas age como se precisasse se sacrificar por tudo. Essas ações revelam que, apesar de um pensamento certo, na superfície, o sentimento dominante ainda é o da falta. E o universo responde à vibração real, não ao discurso. Ação rica. X, ação pobre. Situação, ação com mentalidade. Rica. Ação com mentalidade pobre. Investimento. Avalia com visão de crescimento. Rejeita por medo de perder dinheiro. Oportunidade. Entra com confiança e aprendizado. Espera certeza total para agir. Tomada de decisão. Pensa no longo prazo. Age pelo que parece mais seguro. Desafios. Vê como etapas do processo. Vê como sinais de que não era para ser. O universo lê seus gestos. Wattles dizia: toda ação feita com medo é uma negação vibracional da sua fé. Mesmo que você diga a si mesmo: estou no caminho da riqueza. Se suas atitudes mostram medo, hesitação, apego ou avareza, você está enviando um sinal contrário para a substância criativa. É como dar um passo à frente com o pensamento e 2 passos atrás com o comportamento. Como corrigir isso? 1. Observe suas ações diárias. Elas estão confirmando sua visão ou negando? 2. Adote pequenas atitudes de coragem, mesmo que simbólicas. Investir em um curso, se posicionar com confiança, dizer sim para uma oportunidade. 3. Haja como quem já é o que deseja. Como essa versão sua, que já tem prosperidade, agiria diante de decisões pequenas. 4. Evite agir por desespero. Toda ação feita com ansiedade enfraquece o campo criativo. 5. Honre o presente. Faça tudo o que está ao seu alcance com excelência e dignidade, como alguém que está crescendo, e não apenas sobrevivendo. A pergunta central de Wattles: você está agindo como um ser criador, ou como um ser carente? Porque mesmo sem dinheiro no bolso, você pode agir com atitude rica, postura rica, visão rica. E quando isso se torna seu padrão, o universo começa a tratar você como tal. Capítulo 18. O inimigo invisível. A dúvida disfarçada de realismo prático. Wallace D. Wattles sabia que a mente humana é mestre em se proteger da mudança. E por isso, ele alertava para o mais sorrateiro dos inimigos. A dúvida que veste a máscara do realismo. É aquela voz interna que diz: vamos ser realistas. É melhor não esperar demais. Não dá para confiar só na mente. Tem que ser pé no chão. Essas frases, à primeira vista, parecem prudência, mas são, muitas vezes, formas refinadas de manter você preso ao velho eu. Wattles dizia: a dúvida racionalizada é mais perigosa do que a descrença aberta, porque ela se apresenta como sabedoria, mas paralisa a criação. Essa dúvida não grita, ela sussurra. Ela não diz: isso nunca vai dar certo. Ela diz: vai devagar. Não se empolgue demais. Cuidado para não se frustrar. E com isso, ela interrompe sua vibração de fé.
Ela corta a corrente de poder entre sua mente e a substância criativa. Os sintomas da dúvida disfarçada. Você sonha grande, mas diminui seu plano ao conversar com os outros. Você começa um projeto e logo troca por outro, mais seguro. Você acredita que a fórmula funciona, mas só para algumas pessoas. Você visualiza com entusiasmo, mas age com frieza. Você diz que confia, mas precisa de sinais imediatos para continuar. Esses são sinais de que a fé foi contaminada pelo medo travestido de lógica. A diferença entre prudência e dúvida. Prudência é você analisar riscos com fé no resultado. Dúvida disfarçada é você evitar riscos com medo do fracasso. A prudência movimenta você com consciência. A dúvida estaciona você com justificativas. Wattles foi claro. Você deve agir como se não houvesse possibilidade de falhar, porque para a mente criadora, falha é apenas a interrupção da persistência. Como vencer a dúvida silenciosa? 1. Reconheça a voz interna que finge ser prudente. Questione. Isso é lógica? Ou é medo querendo me proteger? 2. Volte à sua imagem mental. Fortaleça sua fé lembrando-se por que começou. 3. Haja com decisão, mesmo pequena. A dúvida se alimenta da inércia, a fé se alimenta da ação. 4. Evite compartilhar seus planos com quem vive no modo defensivo. A dúvida é contagiosa, a fé também. 5. Afirme internamente. A realidade externa ainda não reflete o que penso, mas está a caminho. Minha parte é continuar alinhado. Conclusão do capítulo. A dúvida não precisa parecer negativa para ser perigosa. Ela pode vir educada, intelectualizada, racional. Mas se ela rompe seu estado criador, ela é um inimigo da sua riqueza. O realismo que nega o invisível é apenas outra forma de manter a mente aprisionada. Wallace D. Wattles. Agora que desvendamos os principais inimigos da mente criadora, estamos prontos para entrar na última parte da nossa jornada, onde veremos como transformar pensamento em riqueza real, com exemplos práticos e estratégias definitivas. Capítulo 19. Histórias reais. Pessoas que usaram o método de Wattles e ficaram ricas. A maior prova de uma teoria é sua aplicação prática. E no caso da fórmula científica da riqueza, Wallace D. Wattles não apenas aplicou em sua própria vida, ele também ensinou pessoas comuns a aplicarem, e os resultados foram extraordinários. Pessoas simples, sem acesso a grandes recursos, começaram a transformar suas vidas apenas mudando a forma de pensar e agir. Vamos conhecer algumas dessas histórias que vão te mostrar sem sombra de dúvida que sim. Pensar de um certo jeito realmente faz você ficar rico. A mulher que saiu do luto e criou sua liberdade financeira, nos Estados Unidos do início do século XX, uma viúva jovem e sem filhos, perdeu tudo quando seu marido morreu repentinamente. Sem formação, sem trabalho e sem apoio, ela estava à beira da indigência. Mas alguém lhe deu uma cópia do livro The Science of Getting Rich. Ela leu, relutante no início, mas decidiu tentar. Começou a visualizar-se como uma mulher digna de prosperidade. Repetia todos os dias que era uma criadora de valor, mesmo sem saber como provar isso. Logo, uma amiga precisou de ajuda para costurar roupas infantis. Ela aceitou e fez com amor, zelo e excelência. Em menos de 3 meses, as vizinhas começaram a pedir peças sob medida. Em 2 anos, ela tinha um pequeno ateliê em funcionamento. E 4 anos depois, era dona de uma das lojas mais prósperas da região. Ela dizia: "Eu não fiz nada grandioso. Apenas pensei certo todos os dias e agi com fé." O operário que virou empresário. Um dos alunos mais próximos de Wattles era um operário de fábrica. Ganhava pouco, vivia cansado e achava que a vida era isso mesmo. Mas após ouvir uma palestra de Wattles sobre pensamento criativo versus pensamento competitivo, algo mudou. Ele percebeu que vinha vivendo com raiva dos patrões e inveja dos ricos, sem nunca criar nada de novo por conta própria. A partir daí, começou a mudar seu estado mental.
Parou de reclamar. Passou a agradecer silenciosamente pelo que tinha. Visualizava todos os dias o seu próprio negócio. Começou a anotar ideias e estudar à noite. Economizou aos poucos. E, quando pôde, pediu demissão e abriu uma pequena oficina de concertos. Essa oficina cresceu, ele prosperou e tornou-se mentor de jovens da sua cidade, sempre repetindo: "O que mudou não foi o mundo, fui eu." Casos modernos. A fórmula vive até hoje. Décadas depois, o livro de Wattles continuou a inspirar empreendedores, coaches, escritores e investidores. Muitos nomes conhecidos, como Bob Proctor, Rhonda Byrne, autora de O Segredo, Jack Canfield e Lisa Nichols, declararam publicamente que a obra A Ciência para Ficar Rico foi um divisor de águas em suas vidas. Bob Proctor, por exemplo, afirmava: "Tudo mudou quando entendi que riqueza é um estado de ser, e não uma circunstância." Wattles me deu isso. O que essas pessoas fizeram de diferente? Pensaram de forma criativa, não reativa. Mantiveram uma visão clara do que queriam. Sentiram como se já possuíssem. Agradeceram com antecipação. Agiram com coragem, mesmo diante do medo. Repetiram esse processo todos os dias. E é exatamente isso que está ao seu alcance agora. Você não precisa de sorte. Você não precisa de permissão. Você precisa de alinhamento. Capítulo 20. A simplicidade assustadora da fórmula. Por que quase ninguém acredita nela? Wallace D. Wattles dizia com clareza desconcertante: "A fórmula para ficar rico é tão simples que parece absurda para a maioria." E aqui está o ponto-chave. Não é a complexidade que impede as pessoas de prosperar. É a simplicidade. A mente humana foi condicionada a acreditar que riqueza vem de esforço extremo. Sucesso é para poucos. É preciso sofrer, batalhar, ralar. O segredo está nos detalhes secretos, em fórmulas mirabolantes ou segredos esotéricos escondidos. Mas Wattles desmonta tudo isso com uma fórmula que, em essência, diz: pense com clareza no que você deseja, sinta como se já fosse seu, haja todos os dias com fé, e jamais, em hipótese alguma, permita pensamentos contrários. Simples demais? E a fórmula exige disciplina mental, o que poucos estão dispostos a praticar. 3. Porque confronta a identidade da vítima. É mais fácil culpar o sistema, a infância, os pais, o governo, a economia, do que assumir: se eu mudar como penso, tudo muda. Essa verdade assusta, porque tira você da zona de conforto emocional, onde, mesmo sofrendo, você se sente certo. 4. Porque ninguém acredita que algo tão grande pode vir de algo tão interno. A mente quer soluções externas, um novo emprego, uma herança, uma ideia milionária. Mas Wattles diz: o ponto de virada não está no mundo, está na sua mente. Simples não é igual a fácil. A fórmula é simples, mas exige coragem. Coragem para pensar diferente do que todo mundo pensa. Coragem para acreditar mesmo sem ver. Coragem para agir com fé todos os dias, mesmo que o mundo pareça igual. Por isso, poucos seguem o caminho, mas todos que seguem, colhem. E qual é sua vantagem agora? Você sabe. Você entendeu o que tantos ignoram. Você pode aplicar dia após dia algo que já funcionou com milhares de pessoas, mas que só 1% realmente pratica. Essa é sua vantagem. Você saiu da multidão. Você agora tem consciência. E com ela, pode transformar sua vida com uma fórmula tão simples que parece mágica, mas que é apenas a ciência pura da mente alinhada com a abundância. Capítulo 21. Você está a um pensamento de mudar tudo. Como começar? Hoje a riqueza científica.
Depois de tudo o que você leu até aqui, é natural que uma pergunta surja em sua mente. Por onde exatamente eu começo? E a resposta de Wattles é direta, simples e poderosa. Você começa com um pensamento, mas não qualquer pensamento. Um pensamento puro, claro, intencional e alimentado pela fé. Um pensamento que não serve para fugir da realidade, mas para moldá-la. A primeira decisão que muda tudo, você precisa decidir agora, não amanhã, não segunda-feira, que vai eliminar o pensamento competitivo e abraçar o criativo. Vai parar de pensar como alguém carente e começar a pensar como um criador. Vai ver cada desafio como teste da sua fé e não como sinal de fracasso. Vai disciplinar sua mente como alguém que possui uma ferramenta sagrada. E essa decisão não depende de dinheiro, nem de tempo, nem de circunstâncias ideais. Ela depende apenas de você. O passo a passo prático para começar hoje, Wattles não deixava dúvidas. Ele dizia: você deve formar uma imagem clara daquilo que deseja. Depois deve fixar sua atenção nela com fé e gratidão. E então, agir diariamente de forma eficiente. Aqui está o que você pode fazer hoje mesmo. 1. Crie sua imagem mental com riqueza de detalhes. Como será a sua vida ideal? Onde você mora? O que você faz? Quanto ganha? Como se sente? Quem está ao seu lado? Escreva, visualize, sinta. Faça isso todos os dias, não uma vez por mês. Todos os dias. 2. Afirme com convicção que isso já é seu, diga para si mesmo. Isso já está sendo criado. A substância original já está se moldando à minha imagem. Meu papel é continuar pensando certo, sentindo certo, agindo certo. 3. Haja como quem já é dono dessa realidade. Não espere, não duvide, não recue. Faça o que puder hoje, com o que tem, da melhor forma possível. Esse movimento envia um sinal claro ao universo. Estou pronto, estou alinhado, estou disponível. 4. Corrija o pensamento sempre que ele vacilar. Você vai duvidar. Você vai se cansar. Você vai tropeçar. Mas sempre que isso acontecer, volte ao centro. A imagem, a fé, a ação. Porque a constância é o segredo da ciência. 5. Seja grato como quem já recebeu. A gratidão é a prova vibracional de que você acredita. Ela é o selo da criação. Ela ativa a substância original. Ela transforma desejo em certeza. Sou grato porque aquilo que desejo já foi criado no invisível e está vindo até mim por caminhos perfeitos. Conclusão final. Você está literalmente a um pensamento de mudar tudo. Um pensamento novo, sustentado com fé, sentido com emoção, repetido com consistência e seguido de ações práticas e confiantes. Isso é o que transforma vidas. Foi isso que transformou a vida de Wattles. Foi isso que transformou milhares de outras e pode transformar a sua, se você decidir começar agora. A ciência para ficar rico não falha. O que falha é a disciplina de quem a aplica. Se você for fiel ao método, o método será fiel a você. Wallace D. Wattles. Você chegou até aqui. Agora é a sua vez. A imagem da sua riqueza já existe no invisível. O universo está ouvindo. E tudo o que ele precisa é de um criador disciplinado para torná-la visível. Você aceita esse papel?